Olá, meus amores, olha quem voltou. Hoje eu tô muito empolgada para passar a minha experiência com o arquétipo do Falcão para vocês, né? Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Letícia e aqui a gente fala sobre arquétipos, tarô, magias, autoconhecimento, tudo esse mundinho mais místico e interiorizado, claro, né? Então, gente, olha, eu fiquei aí 15 dias no mês de agosto de 2024 com o arquétipo do Falcão. E assim, cara, que arquétipo fascinante, que arquétipo incrível. Eu tô muito feliz por ter, assim, conseguido me conectar com esse arquétipo ainda esse ano, porque ele chegou no momento certo, numa fase da minha vida que eu realmente precisava desse gás, tá? O arquétipo do Falcão, ele produz dopamina, tá? E aí, no primeiro dia, assim, primeiras horas que eu coloquei ali a foto do Falcão na tela do meu telefone, foi instantâneo, tá? Os resultados, assim, energéticos, né? Eu já senti ali a minha vibração mudar, a minha energia mudar, né? Mas vou dar o contexto de como essa conexão aconteceu e os resultados e tudo mais. Então, vamos do começo. Eu tenho um oráculo de animais, né? Eu sou taróloga, então tenho vários oráculos. Eu já mostrei ele aqui no vídeo do pavão. Vou mostrar de novo. Esse é o oráculo Espírito dos Animais Selvagens, Wild Spirit, enfim. Talvez se você me pedir aqui o nome nos comentários, eu sei informar melhor o nome dele, tá? E por escrito. E aí, gente, eu sempre tiro como é que tá a minha energia pra eu saber como é que eu tô vibrando. E aí cai os animais ali que estão mais por perto, né, mais parecidos com a minha personalidade do momento. E o Falcão, ele sempre estava saindo pra mim. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Maravilhosa, né, essa carta? Tava sempre saindo o arquétipo do Falcão pra mim, né, como energia. E aí eu só olhava ele assim, eu falava, legal, Falcão, mas eu nunca tinha dado atenção para esse arquétipo, né? E aí, um belo dia, de maneira intuitiva, eu coloquei o Falcão, tá, como arquétipo na tela do meu telefone, mas ele já vinha dando sinais muito claros de que ele estava na minha energia, tá? Por conta do oráculo que eu estava abrindo. E aí, eu comecei uma onda na transição de julho para agosto de ouvir meditação da deusa Bastet enquanto eu dormia no horário de almoço, tá? Era um horário que estava me dando muito sono. E aí eu aproveitava esse soninho da tarde, né, para eu poder colocar um mantra, uma frequência, uma meditação, para eu poder ter algum tipo de experiência, né, com isso. Por quê? A meditação, para mim, ela funciona nesse período entre o sono e o acordado, aquele meio termo, né, entre dormindo e acordado. As meditações funcionam para mim nesse período. É ali que eu consigo entrar em transe, tá? Por conta do sono. Então a gente dá espaço sim pro inconsciente, mas a gente consegue ainda ter noção do que tá acontecendo. Então pra mim funciona assim, sempre que eu quero ter algum tipo de experiência, eu faço isso até que eu tenha, tá? Porque não é de primeira. E aí eu comecei a colocar a frequência da deusa Bastet, tá? E nisso, eu tive uma visão, a primeira vez, de um anel. Comecei a ouvir a frequência e aí do nada só partiu para uma tela preta e tinha um anel, e dentro desse anel tinha uma pedra, acho que era verde ou vermelha, e aí saía uma fumaça, tipo fumaça de incenso, daquele anel. De primeira eu fiquei tipo fascinada, eu até acordei, né, voltei pra consciência na hora, porque eu fiquei tão encantada com aquilo, mas eu não consegui dar continuidade àquela visão. Mas aí eu continuei com a mesma frequência da Bastet, eu posso deixar ela aqui nos comentários se vocês quiserem. E aí, do nada, eu comecei a pensar muito no Falcão e a me questionar de qual seria a diferença dele pro arquétipo da águia
E eu também queria entender a relação dele com a mitologia egípcia, né? Porque a gente tem o deus Horus, que tá relacionado ao falcão, né? Eles fazem até uma referência de uma parte do cérebro que tem o formato da cabeça de um falcão. Eu não vou saber certinho falar pra vocês qual é o órgão, mas enfim, vocês procuram aí que vocês vão achar facinho, tá? E aí eu fiquei nessa vibe de Egito, de falcão. Eu falei, cara, vou ativar esse arquétipo. Coloquei ali na tela do telefone. E como ele produz dopamina, foi na hora, né? Na hora eu já comecei a sentir a minha vibração mudando. E eu saí daquele marasmo que eu tava, porque eu tava num marasmo bizarro, chato. E já comecei a ficar mais ativa, tá? E aí, eu senti a minha energia mais leve, no sentido de me movimentar, tá? Mais ágil, e comecei a colocar a minha vida em ordem, tá? Principalmente na questão financeira. Por quê? Eu vou falar aqui pra vocês como que minha vida funciona mais ou menos. Eu faço faculdade de psicologia na parte da noite, mas assim que eu acordo, eu já começo os meus atendimentos com o tarô. Eu também faço trabalhos de magia e estudo, né? E aí, em questão de financeiro, eu tenho ajuda do meu pai, né? Porque ele não mora comigo, mas ele me ajuda com pensão. E eu também recebo pensão de morte da minha mãe, o meu salário do tarô, né? O meu salário das magias, e tenho que pagar a minha faculdade, tá? Então é basicamente isso. Mas, gente, essa questão do financeiro, pra mim, ela é um desafio. Porque desde os 14 anos, né, desde que a minha mãe faleceu, eu lido com as minhas finanças, né? Eu lido com a vida adulta porque eu escolhi me virar sozinha, né? Eu praticamente moro sozinha desde os 14 anos. Só que quando você, desde muito nova, recebe uma grande quantidade de dinheiro, não basta receber, né? Não basta você ter dinheiro, não basta você ser rico. Você tem que saber usar aquele dinheiro, né? E aí, frequentemente eu vacilava. Eu atrasava a mensalidade da faculdade, deixava de pagar coisas essenciais pra mim, pra poder ficar gastando com besteira, né? Então, assim, por mais que eu ganhe muito bem, às vezes eu dou uma deslizada. E eu tava num tempo aqui com esse arquétipo do falcão que eu tava iniciando o segundo semestre do ano, né? Então eu tava iniciando o 8º período do curso de psicologia e eu tinha que acertar a mensalidade atrasada, tá? E aí, gente, me faltava só disciplina. Então, quando eu coloco aqui pra vocês que eu comecei a colocar a minha vida em ordem, foi por isso, né? Em relação ao financeiro. Então, o que aconteceu? Teve o início de uma semana ali na segunda-feira que, com o arquétipo do falcão, eu tive ânimo, disposição, energia para realizar atendimentos durante o dia, que no fim do dia resultou em R$500 em um dia só atendendo com o tarô, tá? Eu tava fazendo antes questão de R$200 a R$300 por dia e ainda tava ocorrendo se na segunda-feira eu fizesse R$200, R$300, na terça-feira eu não tinha mais energia para fazer o mesmo valor novamente, né? Porque é muita demanda de consulta. Então, eu fazia um dia muito bem, o outro fazia mais ou menos, e aí no outro retornava, fazia muito bem. Então, não tinha aquela frequência. E com o falcão, na segunda-feira, eu fiz R$500, saquei, que era outra meta que eu tinha também, mas calma. Fiz R$500, saquei esse dinheiro. Na terça-feira, fiz mais R$500 e saquei esse dinheiro. Tá? Ou seja, em 2 dias com o arquétipo do falcão, eu fiz R$1.000 e saquei o dinheiro. Por quê? Né, que eu tô frisando nessa questão de sacar o dinheiro? Porque eu tenho a minha carteira maravilhosa, né?
Mas na minha carteira tem muito cartão. E desde que eu comprei essa carteira, eu coloquei folhas de louro nela pra atrair dinheiro, né? Só que como a gente tá usando muito Pix, raramente a gente saca dinheiro, né? Eu não tinha mais esse costume de pegar dinheiro em papel, na mão. E aí eu tava sentindo falta disso. Eu falava, cara, o dinheiro no Pix, ele parece um videogame, ele parece uma alucinação. Porque o dinheiro entra, mas rapidamente o dinheiro sai. É como se você não pudesse pegar nele, é como se ele não fosse mais palpável, sabe? Então tava algo pra mim muito no campo das ideias, como se fosse uma alucinação aquele dinheiro, sabe? E aí eu tava com essa coisa de, cara, eu quero sacar, quero dinheiro em papel comigo, né, pra eu poder juntar, mas eu quero olhar pra esse dinheiro, eu quero pegar, eu quero fazer um bolo de dinheiro e ter ele em casa, né, pra eu poder pegar nele. E simplesmente eu não fazia, eu só enrolava, eu só procrastinava. E aí, quando eu coloquei o Falcão, além de eu conseguir fazer R$1.000 em 2 dias, porque precisa de energia, gente, pra fazer isso, tá? Precisa de energia, ainda mais quem trabalha com tarô, que a gente perde ali 10 anos de vida em uma consulta, precisa de energia. Então, quando eu vi que eu tava ali com R$1.000 sacado, eu falei, cara, esse arquétipo é bizarro? Esse arquétipo é surreal? Tá? Então, eu comecei a colocar minha vida em ordem em relação a finanças, fazendo isso. E aí, você lembra que eu falei que eu tinha mensalidades atrasadas? Fui lá, pessoalmente, paguei as mensalidades atrasadas, saquei o meu dinheiro, deixei a minha questão da faculdade toda em ordem, tá? E isso pra mim foi um grande progresso. E aí, teve uma outra situação, né, em relação à vida adulta, que eu fiquei também muito orgulhosa de mim, que é o seguinte, eu tinha alguns afazeres que eu certamente procrastinava, tá? E eu me colocava numa posição de criança indefesa. Porque parecia que eu não tinha a capacidade de resolver algumas questões que precisavam de responsabilidade, sabe? Eu sentia como se eu fosse, sei lá, bebê da mamãe ainda. Então, quando eu me peguei numa situação que eu tinha que ir atrás de documentos meus, tá, pessoais, eu tinha que ir atrás desses documentos e eu tava ansiosa, eu tava querendo simplesmente não ter que encarar isso, sabe? Eu não queria encarar isso, que eu tinha que ir lá, que eu tinha que pedir documento, porque questão burocrática me deixa com o miolo fervendo, tá? E geralmente, quando eu tenho alguma coisa assim, muito adulta pra resolver, eu procuro, antes de tudo, apoio emocional na minha família, na minha irmã e na minha sobrinha. E aí, eu me peguei nessa situação. Eu já tava com o arquétipo do Falcão, eu tinha que ir lá na rua pegar esses documentos, e aí eu fiquei com aquela angústia, com aquela coisa. Aí eu acordei no dia que eu tinha que resolver isso e falei, cara, eu vou sair de casa e eu não vou falar nada com ninguém. Não vou falar nada, não vou me queixar, não vou ir lá, sabe, choramingar, ficar naquela coisa. Simplesmente levantei, botei minha roupa, fui na rua, fui atrás dos documentos. Quando eu consegui esses documentos, eu logo peguei no meu telefone pra poder falar com a minha sobrinha que eu tinha conseguido, que eu tava aliviada. Só que aí me veio outro estalo, eu falei, cara, para, só para. Tipo assim, você é tão criança, assim, tão imatura, assim, que você precisa, tipo, desabafar que você conseguiu pegar a pachorra de um documento, sabe? E aí eu falei assim, não precisa disso. Peguei, guardei meu telefone, ergui a cabeça e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei com um documento. E aí a minha sobrinha até se espantou, ela falou assim, caramba, você foi lá, você não falou nada. Aí eu falei, isso mesmo, decidi encarar essa situação sem falar nada, porque, cara, eu já tenho 22 anos nas costas, tá? Então, eu fiquei muito orgulhosa de mim,
quando eu consegui ter esse estalo, e não só ter o estalo, mas como também executar de uma maneira diferente essa apreensão que eu tenho com questões burocráticas, tá? Então, eu fiquei mais direta nos meus objetivos e acabei realizando o que precisava ser realizado, tá? Eu senti muita tranquilidade, eu fiquei muito leve, eu fiquei madura, sabe, ó, execução plena e sem peso, tá? Intuição muito analítica, muito mais além do que se vê. Consigo também trazer essa leveza para as pessoas que estão ao meu redor e tive uma visão muito diferente das coisas que normalmente eu não estava tendo. Então, assim, fora isso, fora essas questões burocráticas, questões financeiras, eu também tive um up na saúde física, tá? Por quê? Nos últimos meses, eu engordei bastante, né? Eu acabei ganhando peso. E eu sou muito vaidosa com essas coisas, eu não gosto, né? Eu gosto de manter peso, gosto de manter shape, cabelo alinhado, rosto bonito, unhas feitas. Tudo pra mim é importante em relação à beleza. E como eu tinha ganhado peso, né? Eu engordei 10 quilos. Pode não parecer porque eu sou bem distribuída, mas eu ganhei 10 quilos. Quando eu fui me pesar, que eu vi 10 quilos a mais na balança, eu fiquei louca, gente, eu fiquei louca. E aí eu falei assim, cara, eu vou apelar para uma saída assim mais rápida, né, em relação a perder peso, que eu sempre faço a dieta do ovo cozido, né, ovo cozido durante uma semana. Eu como outras coisas também, tá, mas o foco é o ovo cozido, para eu poder perder peso rápido. E quando eu tava com o arquétipo do falcão, não foi difícil concentrar no ovo cozido, porque eu odeio o ovo cozido, tá? Mas não foi difícil, eu tava até, assim, me sentindo desafiada e empolgada em vencer esse desafio. Detalhe, a minha Marte é em Capricórnio, então eu gosto do desafio, tá? Eu gosto dessas coisas que são tipo desafios comigo mesma, 21 dias na dieta, 21 dias sem álcool, 21 dias sem, sei lá, sem iFood. Gosto dessas coisas, sempre fiz. Então eu tive aquele estalo, né? Voltei a comer ovo cozido, café com canela, né? Pra ser termogênico, perder peso rápido, desinchar rápido, e foi fácil de executar. Tá? O falcão, ele tira você daquele mimimi, daquela coisa de ai, será que consigo? Ai, mas eu não gosto. Ai, mas eu tô com medo. Ai, mas isso. Ai, gente, só para. Ele só para isso em você e você simplesmente vai, ó, e executa, tá? Então, além da questão financeira, das questões burocráticas, eu também consegui focar ali na dieta. Eu não me pesei novamente, porque eu acho que não deve ter dado diferença na balança, mas visualmente, né, a gente faz a troca de massa, né, de gordura para massa muscular. Visualmente meu corpo já melhorou muito, tô bem melhor, bem mais confiante em relação a isso, né, e aí eu acabei engatando de novo nos cuidados com academia e dieta, então eu já tô bem estabilizada nesse sentido. E assim, eu tô feliz da vida. Tô feliz da vida, gente. Tô feliz da vida porque parece que eu tirei um peso das minhas costas, saí daquela energia chata, densa, depressiva que eu tava. E assim, acabei trazendo muitos clientes novos, né? Eu tava com a Jessica Rabbit também nesses 15 dias, então a Jéssica, ela acabou me ajudando a magnetizar outras pessoas, magnetizar clientes, magnetizar homens também. Acabei tendo um encontro ou outro, foi bem legal. E vaidade tá em dia, né, gente? Então, assim, ai, que experiência. Tô bem feliz por ter vivido esses 15 dias muito bem vividos. E agora eu sinto que dá pra seguir. Atualmente eu tô com o arquétipo da Afrodite, tá? Tô fazendo ali conexão através das bioquineses também, né? Ou bioquineses. E tá fluindo muito bem. Também tô bem assentada com a minha pombagira, Dona Sete Saias. Então tô bem demais, gente. Tô bem feliz. E aí eu queria muito trazer isso aqui pra vocês.
Ai, falar pra vocês, ativa mesmo o arquétipo do falcão, sabe? Ai, só cresce, você só evolui, não tem nada a perder, tá? Um beijo, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês, trago alguns insights. E qualquer coisa, vamos conversar aqui nos comentários. Beijo!